Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. Da Wonder, esse é o Caso Bizarro e hoje eu tô aqui com a Raquel Real. Olá! Finalmente! Sim! Depois de muito vácuo, que eu te deixei no vácuo. Olha, eu muito tentei, hein? história. Eu tentei. O Caso Bizarro já começa assim. Foi deixada no vácuo. Ela ficou no limbo das minhas mensagens do Instagram. Insta. Nunca vi. E ela deve ter achado, nossa, que blasé, sabe? Que eu nem tenho tanto seguidor assim pra não me responder. Não, eu tô Fui gravando péssima. esse episódio, eu nem vou colocar no ar. É uma vingança. Cara, e posso falar, que vingança boa que você deu agora de ideia pras pessoas. Né? Gravar um episódio, maravilhoso. aí entrega tudo de mim e depois, Ai, sabe o que é? não gravou, não apertou rec. Esqueci. Eu mereço, eu faço minha culpa. Não, mas tá tudo finalmente, certo. antes tarde do que mais tarde. É verdade. Sempre podia ser mais tarde. Sempre. Vai lá saber até quando o podcast vai durar. Exato, então. Né? Então, assim… Pode ser que Não, depois gente, do meu episódio as pessoas falem que cancela. Não, chega. Hoje eu não vou mais ouvir. Gente, lembrando que são 2 episódios semanais. Então, esse episódio aqui vocês podem ver o nosso look, a nossa carinha. Porque estamos lá no canal Wonder Brasil. E temos também os episódios nas quartas-feiras, que é exclusivo do Amazon Music. E aí é só áudio. E o episódio de hoje, qualquer agregador ou lá no canal do YouTube. Sempre nos mesmos horários. Porque aqui, os episódios, eles saem no horário do demônio, que é 3 da manhã. Que maravilhoso! É o horário do demônio pra já combinar. Agora, o do YouTube sai às 10 da manhã. Porque eles não quiseram seguir comigo no horário do capeta. Eu podia ter vindo de diaba. Vindo de diaba não, trazer a diaba, né? Diaba. Como assim? Eu poderia ter emprestado meu corpo pra ela hoje. É verdade, Ela ia adorar porque tá tem aqui. todo um rolê, né? Que eu vi até que você já pediu hoje, o Quem Vai Pro Inferno esse Quem mês. vai pro inferno esse mês, que eu já tenho na minha lista, assim, na minha cabeça já. Eu tenho uma nota aqui, que é de todas as pessoas que vão pro inferno. Tipo assim, que eu sempre tô vivendo alguma situação. Aí eu falo, nossa, isso daqui vai pro inferno. Com certeza. Ó, o que tem na minha lista por enquanto. Do nada, fugi totalmente do script. Não, bora. Pessoa que leva Dolly no churrasco e toma coca. Tá. Talvez a gente não possa Tipo, pôr porque sem- marca isso, né? Calma. Não, é de boa. Pessoa que fala encostando. Pessoa que fala… Odeio que fale encostando. X Twitter, sabe? Que coloca Não, o X e escreve gente. Twitter. É isso. É Twitter, não adianta, a gente Aí eu não pesei vai. o clima, que é homens que assediam na rua. É. Pesei o clima aí, entendeu? Pesou um pouco. Motorista de aplicativo coloca louvor. Coisas que a gente passa nessa vida. Os Basicamente é estressezinhos, isso, né? é. Eu acho que de repente, assim, algum episódio aqui, algum caso, você pode até colocar alguém aqui no inferno Ai, vai também. ser ótimo. Né, se a gente não gostar. Vamos então começar com o Jornal Bizarro. E a notícia de hoje é: homem falta no trabalho, mas só descobrem 6 anos depois. Notícia de 2018. O espanhol Joaquim Garcia, de 69 anos, foi multado em 30 mil euros após as autoridades terem descoberto que ele havia faltado ao trabalho durante 6 anos. Segundo Garcia… Eu tenho muitas perguntas, mas vamos lá. Segundo Garcia, Segundo Garcia, ou seja, Segundo ele Garcia, mesmo, é. que supervisionava a construção de uma estação de tratamento de água na cidade de Cádiz, seu dia a dia não era muito ocupado, mas ele não queria dizer isso aos seus superiores, com medo de perder o emprego. Então, para preencher o tempo livre, ele se dedicou à leitura de livros sobre filosofia. A fraude, muito específico. A fraude só foi descoberta porque o vice-prefeito planejava uma homenagem a Garcia, que completou 20 anos de serviço público esse ano, lá em 2018. E de acordo com um testemunho dado em tribunal, o chefe da estação de tratamento não tinha visto o funcionário por anos. Funcionário fantasma, que ele até apelidou, mesmo esse ocupando uma sala próxima. A companhia acreditava que o Garcia era afiliado às autoridades locais e vice-versa. Segundo seu advogado, o Garcia decidiu se aposentar logo após o caso e se escondeu para evitar um linchamento por parte da imprensa. É muita coisa, muita coisa. Eu acho que é muita coisa, mas assim, a pergunta mais importante é quão inútil precisa ser o que você faz para as pessoas demorarem 6 anos para descobrir. Quão inútil, assim, ou quão ninguém se importa com a água, né? Tipo assim, o que tá com essa água? E aí, que deu dessa água? Ela foi tratada? Porque… Eu acho que a culpa aí tá dos superiores, na verdade, né? Lógico. Acho que quem devia ser multado são os superiores, não o Garcia. Exatamente. O Garcia tava estudando, tava investindo, né? Eu gosto dessa ênfase nos livros de filosofia, que é pra tipo… Cara, não é que eu não tava fazendo nada. Também não é por aí. Também não é que eu tava assim, vagabundando. Exato. Eu tava fazendo uma coisa estudando importante. filosofia. Exato. Eu também acho que ele meteu essa da filosofia pra, tipo, não assumir
assumir que ele tava vagabundando. Que ele tava, tipo, vendo TikTok, Com sabe? certeza. Eu acho que ele tentou dar um golpe. Porque assim, será que todo dia ele tava estudando filosofia? Ele virou filósofo. Ele tava assistindo Malhação. Pela 2018 ainda tinha Malhação à tarde. Vale a pena ver de novo. E aí seguiu a programação inteira. É isso, eu acho que ele foi seguindo essa programação. Mas assim, eu tô com você. Eu acho que a culpa não é do Garcia. Não é. Eu acho que, inclusive, eu até estendo esse convite a você. Se você puder ficar 6 anos sem trabalhar e ninguém perceber, eu acho que vale a pena. Com certeza. É só Eu o que me faria passa pela isso. cabeça, ganhando dinheiro ainda pra fazer nada. Ele ganhava salário todo mês. Todo mês, entendeu? Ele investia em livros, teoricamente. Exato, ele né? comprava os livros de E filosofia. sabe que eu gosto muito dessa história? Que o prefeito ia fazer uma homenagem pra ele pelo serviço. Sim, dos 20 É anos. tudo muito bom, né? É tudo muito bom. Mas assim, pelo menos 14 anos de serviço o Garcia fez. E fez bem feito, né? porque senão não cogitariam fazer uma homenagem pra deve ele. ter sido bem feito. Agora, esse realmente os 6 últimos anos, e ele aproveitou pra se aposentar. Quer dizer, ele tava tranquilo, ele tava em outro momento da vida. Ele tava, e eu amo que ele tinha o direito à aposentadoria. Mesmo com esses 6 anos. É muito bom. É muito bom. Eu queria ser o Garcia. Eu também. Eu queria ser o Garcia. Eu achei um absurdo ele ter que pagar, pagar uma multa de 30 mil euros. Espero que eu não sei também qual que era o salário do Garcia, né? Porque 30 mil euros é uma grana, muito. né? Uma grana alta. Muito. Mas eu espero que isso não tenha prejudicado a vida do Garcia. Não. Sabe? Assim, Ele pode vender os livros dele pra pagar o... Exatamente. Pode dar curso de filosofia, né? É que é muito distante da água pros livros de filosofia. Eu não consigo muito ver uma... longe. Garcia. Vamos falar a verdade, Garcia. Garcia pode entrar. Nossa, meu sonho. Meu sonho. Eu queria muito entrevistar o Garcia. E coitado, ele ainda fugiu pra não ser assediado pela imprensa, né? Pobre Garcia, eu acho. E aqui, depois de anos, a gente tá o quê? Mexendo com o Garcia de novo, que a gente nem sabe se tá vivo. De novo, exatamente. Olha, meu sonho era poder estar conversando com o Garcia sobre essa história, porque eu tô... Cara, ele tá completamente certo. Ele tá muito Ele tá certo. completamente certo. Ele tá muito certo. Acho que tudo que você puder fazer pra enganar no trabalho... Quem nunca deu uma enganadinha? Foi no banheiro, fingiu que tava com dor de barriga. A gente tem que dar uma rasteira no capitalismo, entendeu? Eu acho que é isso. Começando por aí, pelo Garcia. Começando pelo Garcia. Então é isso, gente. Adorei o jornal de hoje. Agora a gente vai pros casos. Amei. E o primeiro caso também já não é muito tranquilo, que tá escrito aqui, exorcismo felino. Eu tô ansiosíssima pra esse. Então vamos ver. Olá, Mabê. Olá, Raquel. Tudo bem? Me chamo Fernanda, sou uma escritora de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Meu caso bizarro começou no dia que eu resolvi escrever um livro de terror, mas não qualquer livro de terror. Um todo trabalhado em clichês do gênero. Boneca possuída, espírito de criança brotando do nada, família antiga com dinheiro e segredos que mora em fazenda. Gente, ela trouxe tudo, Gente, só né? coisa boa. Ela trouxe tudo. E o que mais vocês possam imaginar. Bom, foi na sexta-feira santa do ano passado que eu comecei a tirar Mariana, o nome do livro, da cabeça e passar pro papel. O dia estava lindo, ensolarado, a temperatura agradável, perfeito para destruir leitores, personagens e a minha sanidade. Minha companheira, como sempre, era a Arlequina, minha gata preta que é toda padrãozinha, olhos amarelos, pelo macio e brilhante e uma tranquilidade apocalíptica de dar inveja. Eu amei que ela chamou a gata preta dela de padrãozinha. Padrãozinha. Olhos amarelos, pelo macio e brilhante. É uma gata padrãozinha. Padrão total. É, total. Assim, peguei meu café, sentei na cadeira, liguei o notebook e dei uma última olhada pela janela antes de abrir um novo documento no Word. Aí eu já imagino aquele meme do Big Brother que ela fala assim, roteiro. Ah, da Fly. Da Fly. Roteiro, gênero, comédia. Isso, entrou na sala, uma coisa assim. É muito bom. Já imaginei ela aqui. Então, respirou fundo, deixou as palavras fluírem sem pensar muito. Só tirando da cabeça as ideias que formavam dos capítulos finais do livro, O Exorcismo. Eu tô achando um pouco comer, rezar e amar, sabe? Ela numa casinha rústica, Isso, uma caneca de café. Exato. Pra poder escrever, comecei a assistir filmes com possessão, Casa Mal Assombrada e ler livros sobre o tema, como os da coleção Ed Lorraine Warren da Dark Side. Algumas semanas depois, comecei a acordar por volta das 3 da manhã, demorando horrores pra voltar a pegar no sono. Isso quando voltava a dormir. Talvez vocês estejam se perguntando se chamei um padre exorcista, se eu parei de escrever ou se eu comecei a dormir com a luz acesa. Claro que não. Porque até aí, tudo bem. Tudo bem, claro. Tranquilo, acordar todos os dias 3 normal. horas. Tá, Horarinho do capeta.
Mas alguns dias se passaram, continuei escrevendo o livro, meio no estilo disco da Xuxa, de trás pra frente, do fim pro início, coisa e tal. E foi aí que os pesadelos começaram. E um deles era à noite, e meu quarto estava totalmente escuro. Olhei pro lado e vi um demônio agachado na escrivaninha, com as presas à mostra. Olhos vermelhos brilhando, e a única certeza que eu tinha era que aquela coisa era minha gata e ela tinha sido possuída. Agoniada, tentei gritar pro demônio deixar minha pequena, pra incomodar outro e vazar da minha casa. Tentei rezar, mas esqueci as palavras. Tentei me levantar, mas estava presa. Foi quando eu acordei. Eu estava virada de barriga pra cima, olhos fixos no teto, boca seca e o coração acelerado. Virei a cabeça só pra ter certeza, e felizmente a entidade não estava lá. Foi tudo um sonho, foi tudo um sonho, foi tudo um sonho, repeti sem parar. Me virando pro lado e tateando a coxa atrás da Arlequina, encontrando seu corpinho quente enrodilhado ao meu lado. Comecei a acariciar o pelo da quina, fazendo o exercício de respiração que a psicóloga me passou. Começava a me sentir aliviada quando a gata ergueu o pescoço, virou a cabeça pra mim, abriu os olhos vermelhos sangue e, mostrando as presas maiores que o normal, me perguntou: tem certeza? Dei um pulo na cama e acendi a luz. Dessa vez eu acordei de verdade. Gente, pelo amor de Deus. Sabe que... Eu tava... Tem certeza, foi um choque pra mim. Foi um choque. A gata tem mudar a cor de olho, mostrar uma presa maior. Porque eu acho que o gato perguntaria, na verdade, não tem certeza. Tem ração? Exato. É tipo, vou te matar, já vai avisar alguma coisa, né? Dessa vez eu tava acordada de verdade. Como boa tutora que sou, perturbei minha gata até acordá-la. Abracei ela forte e voltei a me deitar encarando o teto. Oportunista feito só ela, a Arlequina se deitou na minha barriga de costas pra mim, e não de frente, como normalmente faz, e eu, ainda com o coração acelerado e apavorada, encarei aquilo como um mau sinal. Claro, a gata tava lá tranquila, deitada. Não pensei duas vezes e agora eu chamei um exorcista? Não. Apoiei a mão nas costas da bichinha e comecei a rezar loucamente o Pai Nosso. No dia seguinte, ainda meio perturbada, me lembrei que em Demonologistas, né, o livro que é com o casal, o Ed Warren fala que uma forma de identificar um ser possuído é encostar um objeto sacro na criaturinha. Era tudo que eu precisava. Catei o terço da minha mãe, saí correndo e coloquei nas costas da Arlequina, que me olhou com um misto de aborrecimento e não acredito que deixaram ela me adotar antes de voltar a cochilar. Convencida de que tudo estava bem, me sentei e comecei a escrever as páginas do dia para no sábado seguinte trabalhar o pesadelo com a minha psicóloga. Espero que tenham gostado do meu caso bizarro em formato de artigo científico. Amo o Modus e o caso bizarro e tenho mais algumas histórias dessa para contar. Sim, foi uma ameaça. Beijos e até a próxima. Gente, meu Deus. Coitada da Arlequina. Eu só penso nela pensando em voltar pra briga. Sim. Não passava por essa humilhação no abrigo. Não precisava disso, Não precisava disso. Imagina a Arlequina encontrando com outros gatos e falando: gente, mas como é que é na casa de vocês? É normal? Ou será que só eu que passo por isso? Cara, eu tava de boa lá. Tava tranquila, dormindo. Tava vivendo minha vida, meu. É. Ela pega e faz uma dessas. Eu não sei, mas eu acho uma coisa, eu queria protestar aqui, né? E eu acho sacanagem o demônio entrar no corpo do bichinho. Eu também acho que não merece. Tem outras coisas. Por que não entrou no corpo da menina mesmo? Sei lá. E assim, às vezes tem objetos possuídos. Aqui a gente já teve copo. Tinha um copo térmico possuído, maravilhoso. Coisa boa, um abajur que estoura. Um abajur, exato. Porra, precisa, né, do gato? Eu acho que o gatinho tava e de outra, boa. o gato, ele vê, né, as coisas. Tipo, você tá de boa em casa, aí eu tenho duas gatas. Aí elas estão, inclusive, você falou, olha que loucura, eu quero criar uma tensão. A minha gata chama Lohane, que é o nome o nome da escritora aí que você falou. E aí, ela ou a neném, às vezes eu tô com elas assim, sozinha em casa, daqui a pouco elas pegam e arregalam o olho assim, ficam fixamente olhando pro lugar assim, ou assim. Aí eu falo, ai, que bom, tem alguém aqui, que legal, Lohane. Que bom, que bacana. Aí eu fico só olhando pro outro lado, sabe? Eu não vou olhar. Eu quero que se dane. Qual que é o nome da outra gata? É a neném. Porque ela é neném mesmo, ela tipo neném de colo. Ai, porque a gente não tem criatividade, na verdade. Mas eu acho que é isso, eu acho que as gatinhas estão olhando, entendeu? Que eu sempre falo que os animais percebem melhor do que a gente. E a Arlequina tava lá, tipo, dormindo. Quer dizer, ela não viu ninguém, cara, entendeu? Ela Você só paz. perturbou. Criou uma fique e descontou na Arlequina, sabe? Tem uma coisa que falam que gato
Que eles dormem muito, né? Porque eles pegam a nossa energia e tal. Exato. Aí tem dias que minhas gatas dormem o dia inteiro. Eu falo, minha energia tá péssima. Eu fico muito mal, eu fico muito chateada. Eu falo, cara, vocês não podem dormir tanto assim fazer isso comigo. Significa que eu sou péssima. Eu esgotei minhas gatas. Cara, esgotei, exato. Olha o que eu fiz, sabe? Cara, eu tenho uma gata que dorme 21 horas por dia. Tipo assim, não é possível. E é todo dia. Eu espero que não seja minha energia. Então, a neném é assim. Eu fico desesperada. Só que aí eu uso uma desculpa. Não, ela já é uma senhorinha, deve ser por isso. Qual que é a idade dela? Ela tem 15. Ah, então sim. Tinha, mas assim, a minha gata que dormia bastante também, ela tinha 17. E essa atual que dorme bastante, ela tem 3 anos. Então assim, não tem muito como fugir, né? A gente só aceita, né? São Paulo é cansativo. Acho que tem um pouco da… Não, e o frio, quando muda o tempo. Menina… Exatamente, o transporte não é fácil. Bora pro próximo. Próximo, vamos lá, sou eu, né? Uhum. Sem banho. Olá, Mabê e Raquel. Em uma viagem para a competição da faculdade, saímos de Santa Catarina rumo a Buenos Aires. Grana extremamente curta, eu e mais 6 colegas enfrentamos 30 horas de ônibus para conseguir economizar o máximo possível. Claro que o hostel que ficamos também foi de procedência muito duvidosa e de baixo orçamento. Mas a localização era ótima, apesar de parecer um cortiço antigo. Fizemos o check-in no período da manhã e subimos os 4 andares de escada, que era muito estreita, com as malas nas mãos. Chegamos no quarto e cada um pegou a sua cama nas beliches. E quando vi, o meu lençol estava sujo com algo branco, duro e seco. E na fronha do travesseiro tinha uma folha de papel com manchinhas de sangue. Tranquilo, que lugar tranquilo. Quem não ficaria… tinha uma folha de papel com manchinhas de sangue. Manchinhas de sangue, que legal. Agora eu gosto disso aqui, ó. Relevei. Relevei. Pelo menos estávamos todos no mesmo quarto e eu tinha levado um lençol e uma coberta. Tranquilo. Tá todo mundo no mesmo… Tem um corpo aqui, mas tá todo mundo no mesmo quarto, olha que legal, os amigos reunidos. Vamos colocar o corpo ali no cantinho e a gente continua. Passamos o dia fora. Era inverno e estava bastante frio em Buenos Aires. Chegamos de noite e tive que tomar muita coragem para conseguir tomar banho no banheiro compartilhado do andar do hostel. Fomos todos dormir, pois no dia seguinte sairíamos cedo para a universidade de lá. Por volta das 3 da manhã, tive um pesadelo terrível de acidente de carro. Acordei dando um grito e acordei alguns dos meus amigos. Eles me acalmaram e tranquilizaram, falando que era só um sonho e que eu deveria estar pensando nisso por conta da longa viagem. Voltamos todos a dormir e acordamos às 5h45 para dar tempo de arrumar as coisas, tomar café, etc. Era 6h15 quando ouvimos um barulho estrondoso que tremeu o prédio. Da janela não conseguimos ver nada, mas logo veio o barulho de polícia e ambulância. Descemos para tomar o café da manhã e descobrir o que tinha acontecido. Então, o recepcionista explicou que uma mulher tinha batido com o carro no hostel que ficava de esquina numa rua movimentada. Saímos de lá e estava uma confusão muito grande na rua, tudo cercado com fita amarela e preta. O carro batido e enfiado na esquina, um acidente bem feio. Passei o dia pensando nisso e quando retomamos a noite, a recepcionista passou a fofoca completa. O acidente foi com uma mulher que estava bêbada em alta velocidade. Ela acabou falecendo na hora, infelizmente, e por isso tinha tanto tumulto. A batida tinha afetado o encanamento do hostel e estava sem água até conseguirem resolver. A orientação que recebemos era que podíamos tomar banho em outro hostel que ficava a 5 quadras dali. Ora, num frio de 5 graus que fazia em pleno inverno, a solução foi tomar banho de lenço umedecido os 4 dias restantes da viagem, porque eu não tive coragem de enfrentar as ruas com os pertences de banho e encarar mais um banheiro compartilhado em outro lugar, sei lá onde. Essa foi a minha história. Observação. Perdemos a competição. Fedidas. Eu gostei muito, perdemos a competição. Perdemos a competição. Uma competição da faculdade, deu tudo errado. Uma mulher morreu no hostel que você estava hospedada. Ficou sem água e vocês não foram tomar banho. E tinha sangue no lençol e tudo mais. Mas pelo menos foi legal porque tava todo mundo junto. Todo mundo perdendo junto. Eu queria muito saber qual que é a relação do lençol tá sujo e tudo. E tudo, na verdade, tudo. Não, são muitas o perguntas. Banho frio, lenço umedecido. Gente, é muito peculiar. Tem muitos detalhes. Peculiar. Mas, banho em hostel, mete um chinelo e tá tudo certo. É que eles tinham que ir pra rua, né? O lance dos 5 graus é puxado, né? 5 quadras. Vai ficar 4 dias sem banho. Não dá. Mas é homem, né? Passa um lencinho lá nas partes. Passa um lencinho. Eu acho que eu ia ganhar, porque daí eu ia só levantar o braço, assim, na hora que tivesse
competindo qualquer coisa com a pessoa e a pessoa ia desmaiar. É verdade. Né? É um bom truque pra Eu ganhar. usaria pelo menos isso ao meu favor. Você sabe que jogos universitários aqui não é tão roots assim, né? Os jogos que eu ia. De comunicação e arte. A gente pegava o ônibus e ia pra uma cidade no interior aqui de São Paulo, né? E aí reunia várias faculdades e tal, e era alojamento. Então a gente dormia em barraca. Na primeira noite, o primeiro Juca que eu fui na vida foi num lugar muito insalubre. E aí tinha cocô no teto. Meu Deus. Eu não sei como, mas as pessoas jogavam cocô no teto. E o banho, e o banheiro, né? Porque era insalubre no primeiro ano. A gente tocava a campanha das pessoas da rua, assim, dos moradores. E aí alguns cobravam, tipo, R$5 pra um banho. Banho mais cocô é 20, sabe? Umas coisas assim. Meu Deus, era que isso, loucura. esse perrengue, assim. Mas que envolve morte e hostel com sangue no lençol, não teve. Bom, será que elas não vão pesquisar? Às vezes tem uns... minha prima ia muito nesses Jucas. Ela falava que era sempre interior, barraca, aquela coisa bem... É bem loucura, roots. mas assim, todo mundo junto. Todo mundo junto, mesmo? isso que deixava tudo legal. Teve gente que ser. morreu, tá, mas, meu, tranquilo. Que isso, tranquilo. Teve um cara que sumiu. Foi embora, saiu muito louco, acho que no primeiro dia. Encontraram ele depois de muitos anos, assim. Mentira, não foi muitos anos. Mentira, mas encontraram ele depois de muitos dias, tipo, andando sozinho. Caralho, ele ficou muito doido. Um surto, não, já aconteceu de tudo, uma loucura. Não, imagina, um monte de universitário junto. Não tem como dar bom. Não, mas é perfeito. Deve ser divertido. Bom, o próximo caso é Ghost Whisperer paraguaia. Oi, meu bem, Raquel. Meu nome é Renata e meu caso bizarro é intercultural. Que chique. Eu sou professora de inglês em Paris e trabalho com professores de diferentes nacionalidades. Entre eles, uma colega paraguaia que diz que vê e ouve espíritos. Até aí, tudo bem. Eu tive uma relação muito complicada com a minha mãe. E como grande parte dos bizarros, sou cria de família fanática religiosa. E dedico muito da minha sertralina de hoje ao estrago que eles fizeram na Renatinha. Minha mãe não estava falando comigo quando faleceu há alguns anos. Uma questão que, apesar de triste, eu trabalhei com muita terapia e piadas de humor duvidoso que deixam as pessoas desconfortáveis. Hoje posso dizer que estou em paz com isso. Eu compartilhei essa história com a colega paraguaia certa vez, vamos chamá-la de galopeira, pois é a música que toca na minha cabeça, sempre que falo que ela é do Paraguai. Gente, mas galopeira não tem nada a ver, né? Não é aquela galopeira? Galopeira, pra mim é. Não, mas é uma coisa gaúcha, não é? Então. Um dia saímos juntas pra papear e ela novamente mencionou o fato de ver e ouvir espíritos. Eu, curiosa, perguntei como funcionava até que ela ofereceu. Eu posso falar com alguém se você quiser. Sua mãe, por exemplo. Eu disse que não, muito obrigada. Pois conheço bem a minha mãe e não seria sábio abrir um canal pra ela poder voltar a falar com a gente. Eu amei a maturidade. Deixa minha mãe em paz. Deixa pra lá. A galopeira respondeu. Ok, ela está aqui te fazendo uma pergunta, mas se você não quer saber, tudo bem. Gente! Olha! Cretina. Eu achei tóxico. Eu achei tóxico. Achei esse um bait bem sem vergonha, sim. Mas fiquei curiosa e disse pra ela, lógico, claro, né? Depois disso. Todo mundo falaria. Pensei, ok, agora é o momento que algo vai acontecer e me fazer realmente acreditar nisso. O que se seguiu foi uma série de clichês que sensitivos charlatões usam, do tipo... Ela põe aqui, galopeira. Ela tá dizendo que você não sabe das dificuldades que ela passou na vida. Claro que sei, era o que ela mais falava pra gente, pra fazer a gente se sentir culpado. Galopeira, ela só quer que você a perdoe. Já perdoei. Mas, de novo, essa pessoa não é minha mãe. Galopeira. De repente, fecha os olhos e começou a tentar falar em português. Não compreendo, minha filhinha. Não sei quem você está sintonizando, mas não é minha mãe. Ela nunca me chamou de filhinha e ela não falava assim. Eu estava super desconfortável, achando tudo muito absurdo e engraçado ao mesmo tempo. Mas eu não queria continuar essa conversa. A galopeira disse que minha mãe tinha uma presença muito pesada e foi ao banheiro jogar uma água no rosto. Eu fiquei lá sentada pensando que caralho acabou de acontecer. E planejando uma desculpa esfarrapada pra ir embora daquela situação. A galopeira voltou do banheiro falando que pediu pra minha mãe ir embora porque ela não parava de falar, se exaltava, queria sempre estar certa e era muito teimosa. Eu pensei, agora sim você sintonizou na minha mãe. Apesar de eu não ter vivido experiências de comunicação com além, eu não questiono quando alguém me diz que tem esse dom. Mas nem fudendo que a galopeira tava falando com minha mãe. Apesar de achar que ela realmente acredita que falou. Brincadeiras à parte, achei também bem irresponsável da parte dela, pois o que quer que isso tenha sido, poderia ter sido um gatilho pra muito trauma que eu trabalhei e sempre vou ter que trabalhar pra superar.
Enfim, obrigada pelas gargalhadas. É uma delícia relembrar essa bizarrice maluca que foi crescer no Brasil nos anos 80 e 90. E também descobri que eu e meus irmãos não fomos as únicas vítimas de pais religiosos. Chico e Fih, vocês são as minhas gays favoritas. E aqui fala, Mabê, adoro sua risada de Carlos Alberto de Nóbrega e vivo torcendo pra vocês realmente um dia fugirem pra Paris. Que é um meme que a gente falava aqui no podcast. Que tipo, minha casa é mal assombrada, vou fugir pra Paris. Beijos, Renata. Gente, que absurdo. Odeio a galopeira. Eu também odeio. Odeio. Eu odeio a galopeira, completamente maluca, desestabilizada. Pior que eu tava assim, pensando, caramba, vai falar alguma coisa super, né, tipo, que tem a ver e tal. E não, mano, só tava perturbando, sabe? Só causando. Eu amo. Sabe o que eu amo? Quando ela fala, ela sintonizou errado. Eu gosto muito. Porque eu vejo exatamente isso, sabe? Como se fosse uma grande rádio, né? E ela sintonizou errado. Não é minha mãe, entendeu? Ela fala, ela não quer sair, tá reclamando, não sei o que. Essa daí é minha mãe. Aí agora acertou. Ai, gente. Mas, gente, tá cheio de charlatanismo, né? Uma vez eu tava gravando com uma pessoa, né? Ninguém, não é muito famosa e tal. E aí, nos bastidores, ela era sensitiva e tal. Não é a Márcia, pelo amor de Deus, né? Que eu falo sensitiva, as pessoas já vão associar. E aí, ela falava assim... Ela meio que... Nos bastidores, ela provava pra todo... Ela falava alguma coisa de todo mundo, sabe? E aí, eu não queria saber nada, né? Eu tava em paz. Eu não tenho medo, assim, mas eu não mexo mas também não vai procurar, exato. Aí ela falou, quem era uma pessoa que fazia assim, fazia uns rolinhos na cabeça, não sei o quê. Aí eu falei, minha avó. Ela, tá aqui, tá tudo bem. Eu falei, obrigada, nem sei. Mas assim, tipo, quero saber, entendeu? Não, tá tudo bem, assim, eu não vou. Exato. Eu acho, tipo, acho que tem gente realmente, sabe, que tem esse contato, eu acredito pelo menos. E consegue falar, que consegue ver tudo mais, mas no caso dela, ela queria claramente, tipo, causar, assim, até porque pessoas assim geralmente respeitam, sabe? Exato. E tipo assim, não é tipo, estamos conversando, quer que eu traga aqui a sua mãe? Oi, como assim, não, sabe? Não é. Você não é o correio, amor, e que do nada você vai sintonizar ali no canal da mãe da mulher. Não. As pessoas, né, levam a sério. Foi totalmente sem noção e eu me afastaria de uma pessoa assim, com certeza. Porque, que doideira, sabe? Sem noção total. Nossa, nada a ver essa galopeira, a gente não gosta de você. Vamos lá, pré-pago celestial. Oi, Mabê e Raquel. Sou Bárbara e sou de Rondônia, representando o meu estado. Em 2009, quando eu tinha apenas 10 anos, o meu tio Djalma ficou muito doente, ao ponto de ficar internado por 3 meses na UTI. O caso dele foi bem crítico. Ele dizia para as minhas tias que via outras pessoas do lado dele no hospital. Um dia à noite, fui dormir antes dos meus pais, como já de costume, mas quando me deitei não conseguia dormir e senti um pouco de falta de ar, coisa que eu nunca havia sentido antes. Porém, fui uma criança muito ansiosa, então quando falei pra minha mãe como eu estava me sentindo, ela respondeu: Nada, você tá com calor por causa dessa camiseta calorenta, coloca uma mais fresquinha. Uma observação nada importante, eu estava com a camiseta do Proerd. Eu adorei essa observação. Bom, eu assustada, troquei de roupa e me deitei. Quando fechei os olhos, imediatamente imaginei meu tio em um caixão. Fiquei apavorada, mas como eu não tinha o que fazer, me forcei a dormir. No outro dia pela manhã, o telefone tocou. E como uma boa criança, corri para atender antes da minha mãe. A ligação era da minha tia que estava no hospital com meu tio. Ela pediu para falar com a minha mãe. Ali eu já sabia sobre o que seria. O meu tio tinha falecido. Agora um adendo importante. O meu avô teve muitos filhos. Na ordem cronológica, o meu tio Djalma nasceu. Depois dele veio minha mãe, que se chama Jani, os nomes até combinam. Ele tinha uma conexão bacana com a minha mãe, e minha mãe era bem apegada aos filhos dele. Digamos uma daquelas tias mais próximas. Bom, o velório só iniciou de madrugada e voltamos para casa por volta das 3 da manhã. Quando já estávamos todos quase prontos para dormir, o celular da minha mãe vibrou. Vocês estão sentados? Minha mãe recebeu um SMS em branco de Djalma. Meu Deus. Olha, me arrepiou tudo os pelos. Me arrepiou tudo aqui. Esse daí me pegou. Sim, sem absolutamente nada escrito, diretamente do contato dele. Ela, muito assustada, mostrou para uma prima minha que já era adulta e estava lá em casa. As duas ficaram cochichando à noite e eu consigo me lembrar do terror que estava naquela casa. No outro dia de manhã, minha mãe procurou a esposa do meu tio e perguntou onde estava o celular dele e se alguém havia mexido. Ela respondeu que o celular dele estava desligado dentro da bolsa dela há muitos dias.
Ficamos todos sem entender nada. Bom, nessa manhã, fomos para o velório novamente. Mas assim que saímos para ir para casa, ainda na frente da capela, minha mãe recebeu outra mensagem em branco do Djalma. Meu Deus do céu. Na mesma hora, ela ligou para a esposa do meu tio e perguntou onde estava o celular dele. E ela respondeu a mesma coisa, que estava desligado dentro da bolsa dela. Imagina a mulher sofrendo um luto. Nossa, e ela, cadê o celular dele? Cadê o celular dele? Tipo, que inferno, você não vai Nossa. pegar ele, né? Tipo, acho que eu ia ficar muito irritada. Como se já não bastasse, minha mãe não consegue participar de enterros. O dele iria acontecer às 3 da tarde. Adivinha? Às 3 horas em ponto, outra mensagem em branco de Djalma. E foram 3 mensagens. E depois nunca mais recebeu nenhuma outra. Qual será a explicação? A teoria da minha mãe é que ele estava mandando essas mensagens porque gostaria que ela ficasse por perto para cuidar dos filhos dele, já que eram todos crianças. Será que era isso mesmo? Bom, nunca saberemos. Obrigado por ter contado meu relato. Beijos. Eu achei fofinho que a mãe dela acha que é isso. Eu achei também. Eu acho assim... Que é bonitinho, né, no caso. Tipo, porque se a mãe já tinha essa relação com os filhos, provavelmente ela ia, né, continuar sendo uma tia próxima e tudo mais. Mas, cara, eu ia ficar muito arrepiada. Não, Meu demais. Deus. E assim, ela escreve aqui, bom, nunca saberemos. A menos que você seja amiga de quem? Da galopeira. E aí possa chamar o tio. E aí você pergunta, Djalma, mas pô, você que mandou aquelas mensagens muito loucas? O que você queria? E assim, eu gosto dessa teoria porque eu acho que quando às vezes a gente tá em luto, né? E a gente tá vivendo certas situações, não existe um script. Cada um sente uma coisa, né? Mas eu acho que essa justificativa que a mãe encontrou conforta ela dessa maneira, né? Exato. Embora eu questione, eu falei assim, será que ele mandaria uma mensagem em branco? Pois é. Eu já ia mandar assim, cuida dos meus filhos. Alguma coisa assim. Mas eu fiquei pensando, o que é melhor? Receber uma mensagem sem nada ou receber uma mensagem com um texto ali dentro? Que eu não sei o que é pior. Eu acho que com texto, pelo menos a pessoa fala o que quer. Você não fica tipo, oi, sou eu mesmo, eu já faleci, mas esse é o único meio de falar com você aqui agora. Por favor, responda. Responda. Eu não sei. Eu tô... Porque uma coisa é bem assustadora. A outra pode ser só uma mensagem do além, né? Literalmente. Exato. E não sei, às vezes... Ai. E se ele era possibilidades aqui, né? Se ele era uma pessoa muito brincalhona e falar, eu sei que eu tô indo pro saco mesmo, então eu vou dar uma zoada e vou programar mensagens pra assustar a galera. Não sei. É o tipo de coisa que eu faria. Eu faria isso também. Pra perturbar, né? Então, Bárbara, se ele fosse o seu tio, é um cara que zoava muito, eu acho que ele poderia só tentar brincar com a sua mãe também. Fazer uma grande zoeirinha. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o que der conforto, o que der conforto, né? Se ela tem esse conforto e tal, eu acho ótimo. O próximo caso é carona pro mochila de criança. Eu amo mochila de criança. Eu amo também esse termo, gente, pra falar de demônios. Que nada é mais perfeito que mochila de criança. Tem o Mefistófeles também. Eu gosto de Mefistófeles. Mas mochila de criança pra mim ganha muito, sabe? Ganha muito. Olá, Mabê, Raquel. Amo podcast, sigo desde quando era quadro no Motos. Me chamo Maiara, sou de Porto Alegre. Nossa, já galera só do sul, né? Mas hoje moro na Irlanda. Essa história é de quando eu era adolescente nos anos 2000 e estava com meu segundo namorado. Na época aconteceu algo que até hoje me causa arrepios, relacionamento tóxico. Meu namorado da época tinha uma moto e eu odeio moto graças a ele, porque eu era obrigada a andar naquela maldita moto. Sempre sentia frio e eu tinha que trançar meus belos cabelos compridos para não virarem uma maçaroca. Uma noite, quando estávamos indo... O que é uma maçaroca? É um bololô, de repente, um pode bololô. ser? De fio, alguma coisa assim. Uma noite, quando estávamos indo da casa dele pra minha, sempre passávamos em frente a uma terreira que ficava de frente a uma rótula. O que, com o meu conhecimento básico em religiões, creio que eleva a energia do lugar. E naquele momento estava tendo uma sessão. Quando passamos, senti que ele teve um calafrio e chacoalhou o corpo todo. Mas ok, né? Faz frio em Porto Alegre, como dizia a banda Fresno. Assim que chegamos em casa, minha mãe veio nos receber, olhou meu namorado e disse: vamos tomar um café na área de serviço. Minha mãe é muito sensitiva, ela sabe benzer pessoas, benze casa, tem um pezinho em cada religião, sabe todas as simpatias possíveis e sempre me disse pra explorar esse meu lado. Eu, o que tenho a ver, eu quero é paz. Eu amo. Minha mãe serviu o café, ofereceu pro meu namorado e levou ele lá pra área. Eu fui junto. Eu não tinha entendido o que estava acontecendo.
Meu namorado estava com uma cara um pouco fechada, o que era estranho, pois ele adorava minha mãe e eles batiam altos papos. Quando eles se sentaram, minha mãe perguntou: "O que você tá fazendo aqui?" Gente, eu mal consegui processar essa pergunta atravessada que não fazia sentido nenhum. Meu namorado largou a xícara imediatamente, fechou a cara e começou a ficar ofegante e fechar as mãos como se fossem garras. Aí eu entendi que ele estava incorporado, ou possuído, sei lá. Se eu não tivesse visto essa cena com os meus próprios olhos, eu não teria acreditado. Minha mãe começou a rezar em voz alta com a mão na cabeça dele, dizendo para ele encontrar paz em outro lugar, porque aquele corpo não pertencia a ele. Depois de uns minutos, ele foi se acalmando e o capiroto foi embora. Ele se virou para mim e perguntou como a gente veio parar na minha casa. Disse que a última coisa que ele lembrava era estarmos na casa dele nos preparando para sair. Ou seja, eu andei de moto com o demônio. Meu Deus, essa conclusão é perfeita. É muito bom. Minha mãe disse que quando olhou pra cara do meu namorado, era como se ele estivesse com um rosto diferente do que ela conhecia e suspeitou que algo estivesse estranho. Disse ela que a energia dele estava diferente, mais pesada e que o clima estava mais denso. Enfim, foi isso. O namoro acabou uns meses depois, mas o problema não foi isso, e sim o jeito que ele era quando não estava possuído mesmo. Beijos, pessoal. Talvez quando ele fosse possuído, ele tava até melhor, né? Exatamente, às vezes a pessoa possuída é mais legal. Melhor, é mais legal. Agora, nem todo herói usa capa, né? Essa mãe aí foi a craque do jogo. Craque do jogo. Ela pescou tudo. E, não, só de olhar, e a bichinha, gente, na moto com o demônio. Na garupa com o diabo. Na garupa com mochila de criança. Mano, sério, eu amei. Amei essa história, juro. Você imagina que susto? Não, eu ia ficar, eu andei com o demônio, cara. É, ela se tocando, e o demônio curtindo um passeiozinho de moto. Tranquilaço. De boaça, um cafezinho na casa. Exato. Só que aí quando você viu ele, talvez ele só queria esparecer, sair um pouco lá do quinto dos infernos. Dá um passeio, dá um passeio, uma motinha, um negócio assim, tomar um café. Por que eu não posso ser feliz também? Porque o bicho pegou mesmo quando ela perguntou: o que você tá fazendo aqui? Aí ele falou, porra, o quê? Pra cima de Moá, aí a máscara caiu, entendeu? A máscara caiu. Sério, eu amei muito essa história. Eu amei muito. Foi tudo. Bom, vamos pra próxima. Divorciada de um X-Men. Isso daqui tá parecendo o programa do João Kleber, né? Exato. Eu tô amando. Já virou um negócio. Eu lembro de um que ela fala que, tipo, que tem que contar o segredo pra mãe. E o segredo é que ela tá apaixonada por um alienígena. Eu amo. Gente, eu amo. E a outra que se prostituía pra comprar cheeseburger. Meu Deus, gente. É cada invenção, muito bom, sério. Né? Não dá. E esse eu vejo muito também. Preciso fazer uma revelação. Eu tô me divorciando do X-Men. Exato. Eu amei. Olá, Mabê e Raquel. Adoro o podcast e já maratonei todos os episódios, mas confesso que às vezes tenho que parar de ouvir para não gargalhar no ambiente de trabalho. Gostaria de compartilhar um fato que aconteceu comigo há uns 12 anos. Na época, eu morava com meus filhos no apartamento. Eles estavam com 12, 10 e 3 anos. Os Hensels, né? Uhum. Eu estava recém-divorciada do pai deles e mesmo tendo sido um período horrível entre os anos finais do casamento e do divórcio, o fato dos meus filhos estarem muito abalados e tristes me deixava com dúvidas e eu me questionava todos os dias se tinha feito a coisa certa, terminado um casamento de 13 anos. Nessa época, descobri uma rádio FM que tinha vários programas de sensitivos, bruxas, ciganos, esotéricos, médiuns, etc. Todos respondiam perguntas dos ouvintes e achei que seria um ótimo lugar para solucionar minhas dúvidas. Gente, eu amo ela com uma dúvida. Eu tô com uma dúvida, acho que eu sei onde eu tenho que ir. Na Rádio FM. Escolhi uma bruxa acessível e mandei minha pergunta por e-mail. Já não é a Raquel, né? Porque eu mandei DM pra Raquel, ela não respondeu. Essa bruxa aqui não é acessível, não. Para minha surpresa, na semana seguinte, eu estava em casa com meus filhos, pois era um feriado prolongado numa tarde bem fria e chuvosa. Esse é um detalhe importante. E a bruxa leu minha mensagem. Ela dizia que tinha um guia/entidade e era ele quem respondia os ouvintes através dela. E ela chamava Galopeira. Mentira. Nesse dia eu estava no quarto dobrando roupas e ouvindo o programa pelo celular de fone. Estava de costas para a janela, que estava com o vidro fechado e embaçado por conta do frio. A bruxa leu minha pergunta e respondeu: sim, essa foi a sua melhor decisão. Este casamento já estava acabado. Você precisa seguir sua vida e esquecer esse X-Men. Estranhei a forma como ela se referiu ao meu ex-marido, pois ele é aficionado por super-heróis e quadrinhos. Enquanto eu estava ouvindo a resposta e me perguntando de onde ela tinha tirado aquele X-Men, meu filho do meio tinha entrado e saído do quarto repentinamente.
Quando ela terminou a resposta, me virei para a janela e vi que estava escrito X-Men no vidro da janela, como se alguém tivesse escrito com a ponta do dedo no vidro embaçado. Meu Deus! Quase morri de medo e susto. Perguntei ao meu filho se ele tinha escrito aquilo na janela e ele respondeu que sim. Ele é autista grau 1 e quando era pequeno, sempre dava as respostas aleatórias e sem prestar muita atenção na pergunta. Enfim, até hoje não tenho certeza se foi ele que escreveu ou se o guia da bruxa foi lá em casa e falou pra ela incluir na resposta. Ou se foi o próprio guia que escreveu só pra me mostrar que ele esteve ali. De qualquer forma, a resposta me serviu bem na época, mas nunca mais tive coragem de ouvir a rádio, pois senti que foi como se eu tivesse chamado a entidade para entrar na minha casa. Hoje em dia, depois de ouvir muitos episódios do Luz Acesa da Deia e o Caso Bizarro, percebo que a entidade poderia ter gostado de visitar a minha casa e querer ficar por lá. Obrigada por alegrar minhas manhãs, um abraço. Cara, quando envolve criança… dá aquele medinho. Tem coisa né? certa na alma, X-Men? Eu acho que a entidade, o seu filho, todo mundo ali conversou um pouquinho, Eu entendeu? também acho. Eu também ia parar de ouvir, porque imagina chamar alguém pra… chamar um espírito pra dentro da sua casa. Ainda mais fazer uma pergunta dessa, não tem uma amiga pra falar, é melhor terminar mesmo. Por isso que eu gosto de vampiro. Porque você tem que convidar pra entrar na tua casa, entendeu? Não é chegar chegando. Exato. E se você convidou, aí você arca. Exato. Entendeu? Quando chega na tua casa e escreve no teu vidro, porra! Aí tem que limpar, o inferno. Inferno. Não. Foram esses dos casos, gostamos. Muito. Eu gostei. Qual que foi seu preferido? Eu acho que eu vou ter que ficar com o caso com o anterior. Da moto, né? Da moto do demônio. Não, eu também. Esse eu daí acho foi que muito a carona especial. com o demônio é Foi especial. muito especial. Né? Pra mim, ficou no meu coração esse. Eu adorei. Antes da gente ir pras nossas dicas, queria que você falasse um pouco sobre você, como as pessoas fazem pra te encontrar, seus projetos. Gente, eu tô com vários projetos que eu não posso falar ainda. Mentira. Normalmente é quem não tem, né? O meu a gente não deixou eu falar. Gente, não posso falar, mas vocês vão amar quando eu contar. Eu tô nas redes sociais fazendo conteúdo de comédia, falando várias besteiras, várias bobagens. No Raquel Real Oficial. No Twitter, no TikTok, no Instagram, você me encontra lá, sim. E agora a gente vai para as dicas bizarras, que é o nosso último quadro aqui, que é onde a gente vai recomendar alguma coisa que assistiu, leu, etc. E, gente, eu vou recomendar uma série que, assim, eu não tô inventando a roda aqui, mas eu tô assistindo pela primeira vez, que é The Bear. Você tá no seu direito. E eu estou no meu direito. Eu tô terminando já a segunda temporada. Que, assim, eu assisti 2 dias a série. No primeiro dia eu assisti a primeira temporada. No segundo dia eu assisti 7 episódios. Ela é muito levinha e rápida de assistir. Não, é muito… Tipo assim, você fica, desesperado pra assistir. Eu acabo de assistir o episódio que todo mundo falou que eu ia ficar traumatizada. Mas calma aí. Eu não assisti essa última temporada. Não, da segunda. Da segunda, já sei qual é. Tá. Que é o episódio de Natal. E eu assisti ele ontem e eu tô traumatizada pro resto da minha vida. Porém, eu queria dizer que não tinha como dar errado, gente. Eles simplesmente colocaram uma galera foda. Tipo assim… Pegaram todas as pessoas famosas e colocaram nesse episódio. Tá muito legal, tá muito interessante. Muito dramático também, né? Como a série pede, mas assim, é icônico. Apesar então… de estar concorrendo como comédia no Emmy. Não, eu não muito quero falar sobre isso. Isso eu nunca vou aceitar. Nunca vou aceitar. É um erro bizarro. Total. Apesar de eu achar que o drama e a comédia ficam bem lado a lado. Sim. Mas é realmente um erro. Mas eu tô aí agora animada, querendo terminar a 3ª temporada e bora. Então essa vai ser minha dica de hoje. Essa dica é muito boa, parabéns. eu gosto de The Bear. É muito bom. A minha dica é muito parecida com a sua. Por quê? Porque tá concorrendo ao Emmy também na categoria comédia e… Ao meu ver, isso sim é porque quando você vê os outros que estão concorrendo, né, na categoria comédia, você fala, mano, nada a ver, tá The Bear aí, né, também. E até injusto com os outros que realmente escrevem. Eles tinham que separar, cara. Tinha que ter uma categoria dramédia, de repente. Sabe? Uma terceira categoria. Até porque é mais fácil, né? Você… Por exemplo, The Bear concorrendo com… acho que no passado, Succession. Umas coisas não ia ter como ganhar, entendeu? Então é mais fácil de você ganhar na categoria comédia. Enfim. A série que eu quero indicar aqui, eu não sei se você conhece. As pessoas que estão vendo a gente agora conhecem. Que é What We Do in the Shadows. Eu amo. Eu amo. Eu não sei se você já deve ter falado aqui, então. Falei até de vampiro, né? Eu já falei…
Eu não sei se eu já falei que não, acho porque que não. tem um filme, eu vi primeiro o filme, que é com Taika que é antigo, Waititi. né, dos anos 80, maravilhoso. E o que é? É uma república de vampiros e é um documentário fake. É o meu filme favorito de comédia. Eu amo, eu acho é muito bom. Eu brinco que é um The Office de vampiros, por conta da linguagem do mockumentary. E atores ótimos, é uma bizarrice. E aí eu comecei a ver a série. Eu falei, eu amo tanto o filme, pra que eu vou fazer a série estragar? Nada. A série é tudo, a série é impecável. Tudo. E assim, vai escalonando num nível. Gente, assim, deu gargalhar. Sim. Entendeu? E eu morri por dentro, eu tô medicada, eu morri por dentro, não tenho sentimentos mais. Então quando eu vejo nossa, eu amo essa série. Eu amo, é muito divertida, é muito criativa. Eu acredito que essa série seja, tipo, ou amo ou odeio. Ou as pessoas vão amar ou odiar. Não é aquela coisa democrática que nem The Bear, por exemplo, que, ok, eu gosto, ou amo. Eu acho que é um conteúdo mais específico, assim. Tipo, você vai curtir logo de cara ou não. Mas se você não gostar, você errou. Exato, né? você tá vendo errado. Exatamente. Você tá vendo errado. Exatamente. O famoso só minha opinião importa. Não, mas é muito bom. Eu não terminei a série, mas ainda preciso terminar. Mas assim, do que eu assisti, eu sou suspeita pra falar que eu sempre gostei muito de tudo, do filme e tal. Eu acho que ele é uma vibe muito essa que você falou mesmo, de eles brincam com o próprio formato, brincam com o roteiro, brincam com… Tipo, com a coisa da atuação mesmo, né? Acho que é um jeito muito divertido. E ele sai muito fora da caixa. Por isso que eu gosto. Você não espera pra onde vai. Sim, você não consegue entender. Você não consegue entender. Chega uma hora que é tão bizarro o que tá acontecendo, mas aí você tá tão inserido naquilo que você fala, não, é isso mesmo. E aí, eu gosto muito que eles brincam com o universo dos vampiros, né? Então tem piadas sobre isso, sobre convidar pra entrar. Sim. Sobre eles não comerem comida, eles passarem mal. Enfim, e a série é perfeita e ela vai escalonando de um jeito que, juro, é muito bizarro, é muito absurdo. É muito bom, então assistam, a gente vai deixar lá no Instagram, Casa Underline Bizarro, todas as informações e as nossas sugestões aqui. E é isso, eu adorei, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Obrigada! Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.